Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqui é a Aline e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa coleção da HarperCollins, que é a coleção Féeria. Eu tenho esses 3 livros aqui, é o Livro das Maravilhas, Kalevala e o Mabinogion. Tem mais um que é a Maravilhosa Terra dos Snerds, que eu ainda não tenho, já comprei, mas não chegou ainda. Que ele fecha essa primeira parte da coleção, que são 2 Féeria antiga, que é o Mabinogion e o Kalevala, e na Féeria clássica, que a gente vai ter o Livro das Maravilhas e a Maravilhosa Terra dos Snerds. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o Livro das Maravilhas, que é um dos 10 livros que eu separei para ler agora em 2026, e eu já fiz a leitura. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre ele. Bora lá? Toda essa coleção feérica, ela foi pensada pela HarperCollins para trazer para o Brasil, inclusive, textos de escritores que a gente não conhece, que a gente não tinha traduções aqui ainda. O Livro das Maravilhas foi escrito pelo Lord Dunsany e ilustrado originalmente pelo artista Sidney Sime. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1912. Porém, aqui no Brasil, a editora optou por fazer as ilustrações, apresentar durante o texto as ilustrações de um artista brasileiro chamado Carlos Castilho. Então a gente vai ter aqui, ó, no decorrer da obra, as primeiras ilustrações que a gente tem são do Carlos Castilho, perdão. Porém, no final da obra, a gente vai ter todas as ilustrações originais que são do Sidney Sime. Deixa eu mostrar algumas aqui para vocês. Inclusive, a ilustração da capa é uma das originais do Sidney Sime e é a do conto A Noiva do Cavalomem, que é um conto muito, muito interessante. O que eu notei, gente, assim, os contos eles são mais pesados, porque eles são contos feitos para adultos. Então aqui a gente vai ter esse próprio, que é o primeiro aqui do A Noiva do Cavalomem. A gente vai ter a história de um centauro que já tá com uma idade mais avançada e que ele vai resolver atravessar o continente, o mundo, como ele chama, né? À procura de uma noiva, que ele sabe que ela já existe, porque ela seria filha de deuses, e ela tá escondida numa caverna. E a gente vai ter essas cenas bem fortes, assim mesmo, dele chegando, raptando ela e tomando ela para ele. A gente vai ter aqui também contos que vão explorar muito essa de humanos ou outros seres menores que vão ir atrás de riqueza, então eles vão roubar de alguém mesmo. A gente tem um conto aqui que eles chegam a ir numa caverna onde tem uma aranha, e os contos nunca terminam bem. A gente vai ter aqui diversas vezes ele falando que a pessoa ia buscar essa riqueza ou essa aventura no fim do mundo. E em mais de um conto, eu acho que 2 ou 3, ele vai narrar o fim do mundo como um abismo mesmo, que a pessoa vai ultrapassar o herói dessa história.
vai conseguir o que ele quer, mas ele ultrapassando aquele desafio, para conseguir viver, ele opta por se jogar no abismo no fim do mundo e ter essa queda eterna, sabe? Então, são histórias assim que tem esse teor mais adulto, assim, e sempre é alguém tentando se dar bem. Uma das diferenças que eu notei, assim, entre a escrita do Lord Dunsany e o Tolkien, por exemplo, é que no Tolkien a gente vai ter tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis aquela tentativa de salvação. O Hobbit vai tentar ajudar os anões a tomar as suas terras e as suas riquezas, né? A reconquistá-las. Aqui a gente vê muito assim uma pessoa que já tinha uma condição até boa na sociedade em que ela estava inclusa, mas que ela queria mais. E daí ela saía para buscar essa joia ou essa riqueza que um outro ser guardava e nunca termina bem. É bem para adulto mesmo, sabe assim. Em mais de 3 contos aqui, a noção que ficou para mim no final foi assim. Chega um limite, se contenta com o que tu tem, porque se tu for buscar mais, assim, não mexe com quem tá quieto, sabe? Não vai dar bom. Uma história aqui que ela é um pouco diferente das demais, assim, que ela se chama Como Alguém Chegou, Como Fora Previsto, a Cidade do Nunca. Que nessa aqui a gente vai ter uma pessoa que ela nasceu com esse dom de domar uma criatura mitológica, no caso é um grifo, e ele, com esse grifo, ele vai conseguir chegar nessa cidade do nunca, e ele vai descobrir que ele pode ir além, que além de chegar ali e provar para a população da cidade que tinha esse mito de que alguém chegaria ali num grifo, ele percebe que ele pode ir além daquela cidade. E ele vai. E ele encontra uma outra cidade que se torna muito pacata para ele e ele entende que a emoção dele, no caso, estava justamente no cumprir essa missão de conseguir domar esse ser e conseguir chegar até lá. E dali em diante ele não via mais graça. Ele percebe que a graça, o dom dele era justamente cumprir essa missão de domar esse ser mitológico, de ter chegado àquela cidade e que dali ele não ia ter nada a mais, nenhuma sensação a mais, sabe? Então, todas as histórias assim, eles têm esse viés bem mais para adulto, sabe? É como se esse livro fosse vários contos de fada, porém para adultos, com aquela moral mais dura, sabe? A gente vai ter outra história aqui de uma jovem que é sequestrada por um dragão. A gente tem muito essa coisa mitológica, sabe? São diversos seres mitológicos e criaturas que a gente não conhece. Por serem histórias irlandesas, elas se focam mais, eu acho, numa região que eu, pelo menos, não tenho tanto acesso, não tive até agora tanto acesso às histórias e aos contos e os mitos que eles carregavam. E aqui o Lord Dunsany faz isso. Ele traz um pouco já dessa cultura irlandesa e ele ele conta sobre pessoas comuns que estão tentando atingir um grau mais elevado de vida ou conhecer algum mito que está muito escondido e eles vão atrás.
Eu achei uma leitura super boa. Lê muito rápido porque os contos são curtinhos. O livro é bem bom de ler. Eu tive em primeira instância assim uma estranheza, não com a escrita, mas com a forma que ele apresenta esses personagens tão diferentes, sabe? Esses mitos tão diferentes assim. E com essa avareza até, sabe, do ser humano. Não é com a avareza em si, mas é de além da avareza, esse querer conquistar sabendo que os lugares eram diferentes e que provavelmente não voltariam, sabe? E a maioria não volta mesmo. Mas eu achei um livro muito bom, muito interessante, tá? Quem quiser ler, eu acho que vale super a pena. Hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Fica essa a minha dica de hoje, o Livro das Maravilhas, do Lord Dunsany. Vale super a pena, gente. São contos bem curtinhos, assim, mas eu adorei, tá? Obrigada por ficarem aqui comigo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.